Obras da carne. O que são, o que fazem e como vencê-las? Oi, preciosa, que bom ter você aqui. Hoje é o nosso dia 5 de 21 dias rendidos ao Senhor. Eu quero te agradecer por estar aqui. Nós já estamos quase completando uma semana dessa jornada e eu tenho recebido muitos relatos de vocês, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Mel, sou casada e feliz para sempre com o Rafael. Sou mamãe do Nicolas, de 2 anos atualmente, e hoje eu trabalho como terapeuta integral. Ajudo mulheres a dominarem as suas emoções e não serem dominadas por elas, a cuidar do corpo, da alma e do espírito à luz da palavra. E eu tô aqui apenas para semear o que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu já vou dizer para você, se você gosta de um papo precioso, de amiga, ver uma vida de rendição, tá ali no meu dia a dia pra gente ficar mais pertinho, já me segue aqui no Instagram, Mel Souza, e aí você vai estar mais pertinho de tudo aquilo que eu tenho postado, que o Senhor tem colocado no meu coração. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo para que o YouTube entenda que é relevante e alcance mais vidas. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar ligada em tudo quando aparecer um vídeo novo por aqui, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Amiga, praticamente hoje é a continuação de ontem. Ontem nós falamos acerca do fruto do Espírito, né? Que é quando eu e você cremos em Jesus, nós recebemos como presente o Espírito Santo para habitar dentro de nós e ele já vem com fruto. E esse fruto é desenvolvido de acordo com o relacionamento com ele. E as obras da carne é fruto da natureza caída. Né? O que é a natureza caída? É uma vida que não é guiada pelo Espírito Santo de Deus. É quando você é guiado pelos impulsos carnais, pelos desejos carnais. Isso aconteceu e nós herdamos através de Adão, quando o pecado entrou ali e ele desobedeceu a Deus. A origem do pecado não foi em Adão, mas foi na rebelião lá de Lúcifer no céu, mas entrou no mundo ali através de Adão. E eu quero te convidar, se você não sabe, isso eu já trouxe na jornada no dia 1, vai lá que lá está explicando sobre a queda. Então, todas as vezes que eu e você não estamos caminhando junto com Deus, nós não cremos em Jesus, a vida Zoe, a vida de Deus, ela não habita no nosso espírito. E se ela não habita no nosso espírito, logo, não é ela quem governa a nossa vida. Então não há fruto, não há santificação, não há vida espiritual guiando a nossa vida aqui na Terra. E se a vida espiritual não existe, é porque existe uma morte espiritual, nós fomos desligados de Deus. E quando nós somos desligados de Deus, quem guia a nossa vida é a natureza caída. Aquela natureza que não gosta de nada do que a Bíblia diz, aquela natureza que faz tudo ao contrário do que Deus se agrada. Então, quando nós temos contato constante com essa natureza e somos dominados por ela, é gerado em nós as obras da carne. Assim como o seu contato diário com o Espírito faz com que o fruto cresça, assim também a nossa vida longe de Deus, sendo guiadas pelos nossos impulsos carnais, desejos, né? Uma vida desregrada gera em nós a obra da carne. Então, para que nós entendamos mais um pouquinho acerca disso, eu quero ler com você Gálatas 5,17, que vai dizer assim: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Entendeu, amiga? É todos os dias existe uma luta aí dentro de você e aqui dentro de mim. Por mais que eu e você já aceitamos Jesus Cristo, essa luta ela continua, porque é uma luta diária. É dia após dia que nós precisamos dizer sim pra Deus, dizer sim pra Deus, para que o nosso impulso carnal ele fique ali mortinho e não seja alimentado. Porque eu já ouvi essa expressão, eu acho ela lógica para trazer uma explicação. É como se existisse 2 pitbull dentro de nós. Quem mais é alimentado prevalece. Se você alimenta a sua vida com Deus diária, em oração, jejum, palavra, busca, o espírito, o seu espírito humano, ele fica cheio de Deus, ele fica cheio da vida de Deus. E você consegue dominar, então, as obras da carne, consegue dominar os seus impulsos carnais e ter a consciência de, cara, isso é pecado, eu não vou fazer. E você consegue resistir. A Bíblia diz, né? Submeta ao Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós sabemos que Deus ele não tenta o homem, mas o diabo sim. Então quando eu e você resistimos ao diabo sem estar submetidas a Deus, é certo que vamos perder. Muitos de nós às vezes subestimamos o poder do inimigo, mas o diabo ele tem muito poder. Ele esteve no céu, ele conhece muitas coisas, ele te estuda desde quando ele sabe que você vai vir pro mundo. Ele estuda cada passo da sua vida, ele sabe o que te irrita, ele sabe o que te deixa estressada, ele sabe como tentar você. O diabo ele não chega a alguém que tem problemas com bebida e tenta ele com comida, porque sabe que não vai cair. Ele não chega até a mim que tem um problema com alguma coisa e me tenta com coisas que eu não tenho problema. Então ele estuda, ele tem estratégia e sabe como agir. Então se você tenta resistir sem Deus, é certo que você vai cair. É certo que você vai ceder à tentação, porque nós somos homens e mulheres que somos suscetíveis a isso. Não temos poder algum contra o diabo se Deus não está no controle, se Deus não está no governo das nossas vidas. É fácil, você olha para o Éden e vê que quando Eva estava conversando com a serpente, deu espaço para ela, Eva caiu. E todas as vezes que você vê na Bíblia uma história que um homem e uma mulher de Deus caiu, é porque ele ficou ali, analisando o pecado, olhando para o pecado, brincando com o pecado. Assim como Davi, que ficou desejando Betseba ali, ó, em vez de ir para a guerra, ficou ali olhando para ela e aconteceu o que aconteceu. Então todas as vezes que eu e você não vigiamos em caminhar segundo a vontade de Deus, estar com a nossa mente colocada ali, posta em Deus, ouvindo as coisas de Deus, mergulhada nas coisas de Deus, é fácil que o nosso espírito ele vai se apagando ali, vai se desconectando das coisas de Deus aos poucos, é bem sutil. E a gente começa a ficar ligada àquilo que a nossa carne deseja. Porque aquilo que a nossa carne deseja é o que a gente quer. Nós não queremos nada do espírito.
é só quando o Espírito Santo está em nós e começa a recriar o nosso espírito, né? Trazer de novo a vida de Deus em nós, é que nós começamos a desejar as coisas do céu. E a gente vai ler um pouquinho aqui sobre as obras da carne, né? Em Gálatas 5, 19 ao 21, que vai dizer assim: prostituição sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, brigas, ciúmes, ira descontrolada, egoísmo, divisão, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes. Eu te aconselho a estudar cada uma delas e a parar e analisar se você está agindo de alguma forma. Se você estiver agindo dessa forma, então peça ao Espírito Santo ajuda, amiga, porque ele vai te ajudar. Uma coisa que eu quero deixar aqui como parênteses é ira descontrolada. Então quer dizer que se eu ire, que se você ira, não é pecado, é um sentimento. E até a Bíblia diz que ireis, mas não pequeis. Ou seja, você irou, entrega para Deus a ira, não age sobre ela, não deixe com que ela te domine. Tá irado? Vai pro joelho, fala pro Senhor, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, limpar essa ira, limpar essa sujeira. Todos os pecados que nós temos, eles têm um antídoto para que eles saiam das nossas vidas, e esse antídoto é o sangue de Jesus. E você não tem acesso a esse sangue de Jesus sem estar em Jesus, amiga. É necessário clamar por ele, é necessário buscar por ele, é necessário ouvir o Espírito Santo para que ele nos direcione a sair daquilo que estamos vivendo. Se estamos enfinhados no lamaçal do pecado, Jesus, ele não tem nojo de mim e nem de você. Não importa se a prostituição sexual está na sua vida. Ah, não, mas eu não sou prostituta, eu não fico na esquina ali, vendendo meu corpo, tá bom, mas prostituição na Bíblia não fala só daquela mulher que veste com aquelas roupas e vai ali pra esquina vender o seu corpo. Também fala acerca de quando eu e você não somos casadas, né, e temos relação sexual com um com o outro. Isso se torna uma prostituição. Você está prostituindo, você está deliberando e vendendo aquilo que é de Deus e não seu. Prostituição é tudo aquilo que foge do plano estabelecido por Deus dentro do sexo. E o sexo a gente sabe que foi algo que Deus deixou de presente para os casados. Então não é só vender o corpo, mas é ter relação em troca de dinheiro, imoralidade sexual, promiscuidade, e eu te convido a estudar a fundo sobre isso. Impurezas é tudo aquilo que mistura, é tudo aquilo que não é puro, é tudo aquilo que não vem de Deus, que você olha e fala, Deus não faria isso. Isso é impureza. É algo que parece ser bom, mas tem algo misturado. Sensualidade, seja na forma de falar, na forma de vestir. Então nós precisamos vigiar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ah, então agora eu tenho que usar só roupa assim? Não, amiga, não é nada disso. Mas é algo que eu te convido porque é algo tão pessoal. Por isso que eu acho que você precisa estudar cada tópico desses aqui. Idolatria, que é tudo aquilo que você coloca acima de Deus na sua vida. Sabe? Muitas das vezes nós julgamos só aquelas pessoas que idolatram outras imagens, né? Que a gente sabe que existe só um Deus, que é o nosso Deus. Mas idolatria é tudo aquilo que tem no seu coração também. Ou seja, que você coloca acima de Deus na sua vida. E como é que você sabe que você tá colocando alguma coisa acima de Deus na sua vida? Faz um teste. Se fosse pra você ficar sem, você conseguiria? Se não, pensa. E uma outra coisa, se Deus te pedisse, seria fácil entregar? Então, a gente lembra até de Abraão e Isaac, quando Deus pede para que ele entregue Isaac. E Deus fez isso não é porque Deus queria matar Isaac, é porque Deus queria saber aonde estava o coração de Abraão. Na promessa que Deus deu para ele, ou em Deus. Então tudo aquilo que rouba o seu coração de Deus é dado como idolatria, porque nós não devemos e não podemos adorar nada, nem imagens de barro, nem pessoas, nem objetos, nem fã de idolatrar, mas devemos adorar somente ao Senhor, pois Ele é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E às vezes nós cometemos ali o excesso de achar que é só imagens, mas tem muita coisa. É pecado, é pessoal e precisa ser tratado com você e Deus. Feitiçaria, você já sabe o que são, não vou abrir aqui pra falar disso. Inimizade, brigas, ciúmes. Gente, mas não é aqueles ciúmes saudáveis não, porque até Deus tem ciúmes da gente, a Bíblia fala. Mas é aquele ciúme exagerado, que a pessoa não pode ter contato com outra, que você fica já com raiva e você caça briga. Deus não gosta disso. E muito menos de inimizade, que vocês ouviram aqui. Ira descontrolada, que eu já expliquei, que é quando você não entrega, mas age ali em cima dele, fica muito nervoso e faz uma arruaça. Egoísmo, quando você pensa só em você, está ligado no orgulho. Divisão, que gera junto a fofoca, que você fica dividindo as pessoas, contenda. Inveja. Inveja não é quando você vê algo que o outro fez e fala que legal, eu tô querendo entrar nesse caminho, me dá uma dica. Mas é quando você quer aquilo que é do outro pra você. Quando você fica com muita raiva, quando você fica com ódio, quando alguém consegue alguma coisa que você queria. Bebedeira. Ai, gente, a Bíblia fala, bebeis, mas não embriagueis, e aqui tá falando sobre bebedeira. Então, quando você bebe demais, é pecado. Ai, meu, então quer dizer que eu posso tomar um copo de vinho? Não sei. É o que eu sempre falo, pecado, amiga, que não está explícito na Bíblia, a gente vai por princípios. Por que você quer fazer isso? Qual que é a motivação do seu coração? Vai trazer escândalo pra alguém? É necessário? Você quer muito? Virou uma idolatria? Tem que se perguntar, tem que passar por um filtro. Por exemplo, bebeis, mas não embriagueis. Ah, então eu posso beber. Eu não bebo. Porque aqui em casa eu já tive problemas com bebida, com meu pai, com meu marido. Então eu vou beber pra quê? Se foi algo que me trouxe muita coisa ruim. E ninguém fica só num copinho. Daqui a pouco passa e quando vai ver, já pecou. E sem contar, gente, que a bebida de antigamente não era a bebida que tem hoje. Então é de você, com você e Deus. Ah, mas é só um vinhozinho? Pergunta pra Deus.
Orgias é quando você tem relação sexual com muitas pessoas ao mesmo tempo, e eu não preciso nem explicar aqui, eu acho que isso é bem óbvio, que é um pecado. E coisas semelhantes a essas. Então, coisas parecidas a essa. Então, tudo aquilo que foge da vontade do Senhor, tudo aquilo que te faz errar o alvo, porque pecado é isso, errar o alvo, quebra aquilo que Deus propõe pra você, é melhor com que você vigie, porque a Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Então que ele não encontre brecha nem na minha, nem na sua vida. Nenhuma brecha nas nossas emoções, no nosso físico que eu falo nos desejos carnais, não aqui no nosso corpo somente, mas aqui principalmente porque o campo de batalha é a mente. Então ele fica ali todo o tempo tentando lançar um dardo para nos enfraquecer, para nos vacilar, para que possamos deixar a fé. Ele tenta muito nos distrair, amiga. Então, assim, às vezes você começa a ler a Bíblia, começa a jejuar, começa o propósito, e daqui a pouco você já tá fazendo outra coisa, porque uma das armas mais, assim, que eu vejo atuante do inimigo é a distração. Tem tanta coisa hoje pra tirar o nosso foco, né? Tudo é muito rápido, internet, iFood, Uber, muitas coisas, conversa, amizade, programas, muitas coisas mesmo que tira o nosso foco. E que não é pecado, a gente pode fazer. Mas vamos ver aonde está o nosso coração, porque a Bíblia fala que aonde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. E esses pecados, muitas das vezes, eles não são visíveis, né? São pecados que incluem os pecadinhos de estimação. Aí que tem uma mentirinha. É uma mentirinha, não tem nada a ver. Ah, fulano, fala que eu não tô aqui não. Quem é o pai da mentira? A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Então a gente tem que vigiar nesses pecadinhos de estimação. Ai, crente come muito, não bebe, mas come muito. Glutonaria é pecado, gente. Glutonaria é quando você come excessivamente, passa até mal, não tem controle sobre a comida, ela que te domina. Então tudo que te domina já vira pecado, seja comida, seja bebida, seja droga, seja qualquer outra coisa, porque você é quem tem que dominar. Deus te criou para dominar. Isso está escrito lá em Gênesis. Deus disse pro homem: domine sobre os animais, domine sobre as coisas. Não é as coisas que tem que te dominar. O único que te domina é Deus. E a sua mente precisa estar cativa nele para que você entenda isso. Fofoca também é um pecado e a gente não precisa nem falar, porque eu acho que a gente já sabe, né? E nós mulheres caímos muito nesse pecado. Ah, tô te falando pra orar pro fulano. Não é porque a gente tá afim de contar mesmo, gente. E aí a gente tem que sondar o nosso coração. Deus, por que eu tô fazendo isso? E se aparecer coisas que ferem a vontade de Deus, então, opa, vou recuar, não vou fazer, Espírito Santo me ajuda. E a obra da carne, geralmente, ela vem com tudo que a carne gosta. Então ela vem falando: eu quero, eu sinto, eu acho, eu posso, é minha vontade, eu vou fazer. E é o que o mundo prega hoje, né? Ah, se te faz feliz, vai se conhecer, vai viver a vida, vai ser feliz, vai aproveitar. Uma vez eu tive um relacionamento, né, eu era recém, assim, vamos dizer, convertida, tinha pouco tempo, e eu tava gostando desse cara, e ele falou comigo assim: ah, você é muito quietinha, eu acho que você é muito assim, sabe, eu vou te falar, a gente pode namorar, mas vamos fazer um trato. Você sai da igreja, e aí a gente curte a vida, faz as coisas, e quando a gente ficar velho, a gente vai pra igreja juntos. O que você acha? Gente, o que vocês acham que eu fiz? Eu fui. E depois que eu fui, que eu tava ali envolvida no pecado, fazendo as coisas, né, bebendo e muitas coisas, ele falou pra mim: ai, agora você tá demais e tal, não vai dar pra gente ficar junto. Olha só, o diabo vem com aquilo que a gente quer, apresenta, a gente cai e ele ainda usa a gente e descarta. Só que graças a Deus, Deus é misericordioso, vai lá e nos resgata novamente. Então, amigas, vigia nessas beiradinhas que parecem não ter nada a ver, mas que tem tudo a ver, entendeu? Geralmente quem é dominado pela carne não é guiado por Deus e tende a agir por impulso, buscar satisfação imediata, resistir à correção, viver afastado de Deus. Então aqui é uma chamada de atenção pra gente olhar como é que tá a nossa vida no secreto. Será que a gente tá orando? Será que a gente tá jejuando? Será que a gente tá lendo a Bíblia? Será que a gente tem vontade de ir na igreja? Será? Porque a Bíblia fala que a gente precisa congregar. É bíblico. Ai, mas a igreja hoje, tá tão assim, eu não consigo olhar pros pastores, pra líderes, porque eles estão fazendo tudo de errado. Sim, amiga. Porque quem faz a transformação em nós é o Espírito Santo de Deus. Não basta você levantar a mão, aceitar Jesus, vestir uma roupa de crente, seguir regras, estar ali dentro da igreja fazendo as coisas, se você não permite a santificação, a regeneração, que é a obra do Espírito Santo trabalhando no seu espírito, recriando e colocando em você a vida de Deus, para que a vida de Deus no seu espírito derrame na sua alma e te convença do que é errado e faz esse processo. E é por isso que a gente vê tanta gente hoje escandalizando o evangelho, porque eles foram para a igreja, mas não deixaram o Espírito Santo transformar o coração dele. A gente vê essa história, sabe aonde? João 3, quando Jesus ele encontra com Nicodemos, né, que era um chefe, o fariseu da lei, e ele fala para ele: é necessário com que você nasça de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Ele fala: mas como é possível? Como que eu vou voltar pro ventre da minha mãe? E ali a gente consegue entender. Um homem que conhecia toda a lei, ele até tinha algumas regras, era respeitado e tinha um título, mas ele não entendia as coisas do reino. Ele não vivia e não compreendia as coisas espirituais. Porque não é por muito fazer, não é por ter uma religião, não é por ser boa e fazer obras de caridade, não é por ter títulos, não é por estar na igreja, é por deixar o Espírito Santo de Deus recriar o seu espírito. Trazer a vida de Deus de volta para o seu espírito, para que você saia dessa morte espiritual, para que você abandone, né, a natureza carnal e viva aquela vida abundante que Deus prometeu em João 10:10, e que essa vida no espírito
Espírito derrame na sua alma e convença do juízo, do pecado, da justiça, e renove a sua mente, trazendo discernimento e clareza para que você entenda o que é e o que não é. E essa vida que foi transformada ali, veio do Espírito, escorreu para sua alma, vai transformar a sua vida em comportamentos externos, aonde que a sua fala vai mudar, o jeito de você pensar, o jeito de falar, o jeito de vestir. Então não é eu que falo, é pecado, não faz. Faça, não faça, não. É você no secreto, e o Espírito Santo vai te convencendo, ele vai tirando do seu coração. E é por isso que Jesus fala: vindes como estás. Deus não quer que você chegue hoje diante da presença dele e fala assim: eu bebia, não vou beber mais. Ele fala isso, né? Quem bebia não bebe mais, quem roubava não rouba mais. Mas não é assim algo que você tem de fazer por você mesmo. É chegar diante do Senhor e falar: Deus, eu vi que é pecado e eu tô cometendo, eu não quero mais, me ajuda. E se prontificar para que o Espírito Santo faça essa limpeza no seu coração, a ponto de você entender e a sua mente virar uma chave, e você ser renovado, e você conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Lutar contra o pecado é obedecer a Deus, desenvolver o domínio próprio e ser transformado de dentro para fora. Quem é guiado pelo Espírito não significa que não age mais assim, gente, com obras carnais. A gente crê em Jesus, recebeu o Espírito, os frutos estão aqui, eles estão em evidências, estão crescendo, mas ainda assim, às vezes a gente vai cometer alguma obra da carne, porque lembra, a natureza carnal não se converte. Então, a nossa alma, ela fica ali, ó, querendo na saga cometer os erros, mas é por isso que a conversão, é por isso que crê em Jesus, é por isso que a busca é diária, porque todos os dias você precisa alimentar o seu espírito para que ele vença a guerra. A guerra acontece, a carne e o espírito, até Jesus voltar, ou até você fechar os olhos aqui na terra, porque depois que você fechou os olhos aqui, não espera a salvação no céu, que você não vai ter, se você não reconhece Jesus e não caminha como ele quer, se você aqui na terra não teve aquela chance de últimos segundos como ladrão na cruz, ou vai direto pro paraíso. Então, é vigilância todos os dias. A Bíblia fala: vigiai e orai, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor. Então, minha irmã, não é sobre que agora que Jesus está na sua vida, você não vai errar, você vai continuar errando, mas vai diminuindo, porque o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida até que chegue a um ponto que você não erre mais naquele pecado, vai errar em outros, porque é um processo de santificação. Quando eu vim pra Jesus, eu escutava muita música do mundo, eu era funkeira, eu era pagodeira, eu amava, eu dançava, a gente tinha bonde de dança, e chegou um certo momento que eu comecei a ficar tão próxima de Deus, que eu comecei a orar, eu comecei a falar com ele, esse desejo sumiu da minha vida, eu não sei mais, já tem mais de 5, 6 anos que eu não escuto música do mundo, e não me faz diferença, amiga. Eu não consigo colocar uma música aqui pra me ouvir que não seja um louvor. Isso foi uma obra do Espírito em mim, não foi algo que eu fiz. Vocês podem procurar nas minhas redes sociais, pode procurar aqui nos vídeos, se tem alguma coisa, que foto minha que fica aparecendo essa parte aqui, é algo que me envergonha. E você acha que é eu que quis essa mudança? Não, amiga, é o Espírito Santo de Deus, sabe? Mudou, eu não consigo mais usar uma roupa que fica parecendo assim, ó. Só de mostrar aqui pra vocês, eu já me envergonho. Por quê? Não sei, amigo, o Espírito Santo me convenceu. E porque eu falo que essa transformação, ela é tão pessoal. Porque o Senhor conhece a nossa vida na natureza carnal, aquilo que é nossas tentações. Então ele vai chegar e vai trabalhar em mim diferente do que ele vai trabalhar pra você. Às vezes Deus vai falar com você assim: eu não quero que você use maquiagem, eu não quero que você corte o cabelo. E Deus sabe porque ele está te pedindo isso. E você precisa entender que se ele pede isso pra você, você não tem que impor isso sobre mim, porque ele não me pediu isso. Na Bíblia não é um pecado universal. Então não, eu posso usar, quem não pode é você, porque Deus te pediu. Entendeu? Então, amiga, é pessoal demais. Por isso que eu falo que você precisa estudar acerca do pecado e perguntar pro Espírito Santo o que é que hoje tem em você que não agrada nele. Ele vai te falar. E sabe, muitas das vezes eu visto alguma roupa e eu sinto assim: cara, não posso usar. E aí eu tiro. E muitas das vezes o Espírito Santo, ele vai te pedir algo que nem é pecado. Que nem é pecado. Mas pra você vai ser. Então, se mergulhe nessa obra, deixa o Espírito Santo trabalhar em você, deixa ele transformar a sua vida, deixa ele limpar aquilo que está na sua vida hoje, que você sabe que é mentira, que você luta e não consegue abrir mão desse pecado. Deixa, porque é ele que faz a obra, ele transforma, sabe? Eu tinha tia que ela fumava muito, ela fazia tudo pra ter um cigarro, quando não tinha ela ficava na fissura, ela fazia em casa, e aí ela aceitou Jesus, batizou, e ela fez um propósito que ela não fumaria mais, e hoje já passou anos, e ela não fuma mais, mas o Espírito Santo é quem trabalha, amiga, porque se eu e você tentamos, é por isso que a gente vê tanta gente que faz uma mudança radical na vida, passa um tempo, a pessoa tá no pecado de novo, embrenhada, sabe? Então eu erro, eu continuo pecando, nós vamos continuar pecando, porque nós estamos aqui lutando pra ser santos, e ser santo não é eu não erro mais, mas é tipo assim, eu sou santa, eu sou separada de Deus, eu sou um povo exclusivo de Deus. Então se eu erro, Senhor, eu errei aqui, me perdoa, me ajuda e sigo. Não fica presa na culpa, porque ela também é uma armadilha do diabo para que você não prossiga. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, é todos os dias. É necessário se crucificar todos os dias. Lucas 9:23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me.
Entendeu? Se você quer ser uma discípula de Jesus, existe um discipulado onde você precisa morrer, matar os seus desejos e seus impulsos, mas não é você quem faz isso, é o Espírito Santo agindo em você. Então o que eu preciso fazer, Mel? Eu preciso aceitar Jesus, eu preciso começar a ter uma vida no Espírito, sem colocar uma coisa radical demais. Eu não leio a Bíblia, então eu vou ler 5 minutos por dia. Eu não oro, então eu vou orar 3 minutos, vou colocar no despertador. No início vai ser uma tortura orar 3 minutos, daqui a pouco você vai orar e vai estar orando 2, 3 horas, e as pessoas vão falar, não, cadê fulano? Tá orando. Eu tô falando sério, gente. Então, jejua. Você não jejua? Jejua, então, 1 hora, acorda, não come nada, fica 2 horas de relógio em prol a isso. Começa pequeno, mas deixa o Espírito Santo transformar a sua vida, porque só ele tem esse poder, sabe? É lindo você olhar pra Bíblia e ver tanta gente que foi transformada, e porque nós não vamos viver essa transformação? Por que não vamos deixar o Espírito Santo regenerar o nosso espírito e devolver para nós a versão original a qual o Senhor nos criou para ter e para ser, minha irmã? Sabe? Deus nos criou perfeitos, mas o pecado veio e nos tirou de Deus e fez com que nós vivamos nessa natureza que quer viver como o mundo. E é por isso que o Senhor diz para nós não nos amoldar aos padrões desse mundo, mas renovar a nossa mente. E nós renovamos a nossa mente na palavra, na comunhão com os irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, minha irmã, quando é que nós nascemos de novo? É quando há evidência em nós, quando começa a existir em nós o desejo de buscar o Senhor, a sensibilidade pelo pecado. Antes algo não era pecado, e é o que eu falo. Depois que nós estamos em Cristo Jesus, não tem como mais. Você pisou no Santo dos Santos, sai pra você ver. Pode pecar, você não vai pecar nunca mais em paz. Você vai ficar, cara, eu não devia estar aqui. Cara, por que eu tô fazendo isso? Isso é o Espírito Santo que já te deu sensibilidade, e aí cabe você ou não decidir. Porque se você permanece no pecado, mesmo quando ele já te falou, sabe o que acontece, minha amiga? Vai chegar um tempo que ele vai parar de falar e você vai se acostumar com aquele pecado, porque a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Então, ou seja, antes enxergava, mas porque foi ele brincar com o pecado, achava que podia, como Sansão, acabou tendo os olhos cegados, não enxergava mais. Mas pela misericórdia de Deus, o cabelo de Sansão cresceu e ele ainda destruiu ali o templo de Dagon. Então, meu irmão, em nome de Jesus, olhe para o Senhor, porque as evidências vêm com o desejo de obedecer, transformação gradual do caráter. Aos poucos você vai ficando cada vez mais parecida com Cristo. E pra gente finalizar, João 3,3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então não é sobre religião, não é sobre praticar regras, não é sobre tentar mudar, é nascer de novo. É deixar o Espírito Santo regenerar o seu espírito, para que a sua alma seja convencida, seja abraçada pelo Espírito Santo das mudanças que ele tem para fazer na sua vida de forma pessoal. Então não aceite quando alguém põe o dedo e fala que você tem que fazer isso, não. Busca do Espírito Santo. Deus, ele usa as pessoas assim para entregar revelação. Deus, ele usa a pessoa assim para nos direcionar, mas a maior revelação está na palavra. E aí a Bíblia até diz que você não pode julgar o profeta, mas pode julgar a profecia. Então, se você recebe algo que foge da palavra, foge também dessa profecia. Se você olha para uma pessoa que anda torta e fala que segue Deus, foge também dessa pessoa. Siga a Bíblia e você não se frustrará. Olhe para o Senhor, caminhe sobre o que ele te diz e tudo vai ser bem sucedido na sua vida. É fé, arrependimento e a ação do Espírito Santo trabalhando em você. Eu achei hoje muito profundo. Eu espero que você reflita nisso. O exercício está no grupo. Deus te abençoe e amanhã a gente se encontra pro dia 6.